eu sempre me achava um pouco inquieta, assim, não me estava dando uma boa impressão ficar só em sala de aula. Então eu comecei a pensar em algo mais para oferecer para os alunos, além de ler, escrever, decorar, né? Então eu oferecia para o aluno a dança e o canto gauchesco, né, naquela época, né. E a gente fez teatro, já incluímos teatro. Fazíamos final de ano sempre umas pequenas peças em alemão, umas palhaçadas, o povo gostava, o povo ria. Mas tinha algo que não nos identificava. E assim, eu era muito parceira da Maria, assim, por causa da escola. E chegou no momento em que eu e ela conversamos, mas isso aí não nos identifica. Todo mundo falava alemão, éramos todos de origem alemã e falávamos o Hunsrück, assim, era nosso dia a dia, né? Aí optamos então pelo folclore alemão. Está registrado em março de 1980. Nós não tínhamos conhecimento, não é nada, mas assim o mínimo. A gente não tinha conhecimento de traje, conhecimento de música. Algumas músicas assim a gente conhecia porque meu pai foi músico 40 anos, eles tocavam em bailes e eram dançadas em bailes, então a gente começou por ali. Sempre fiz assim, acho que uns 10, 15 cursos de dança assim, Gramado, da Casa da Juventude. E daí a gente começou a desenvolver um pouquinho mais de conhecimento de danças e sim, ia ter tudo isso guardado na época, então eu tinha que anotar o desenvolvimento da dança num caderno, os cadernos estão lá em casa. Naquela época também as danças vinham em fita cassete, né? E ali então quando a gente saía para apresentar tinha que ter umas 3, 4 fitas para em cada uma deixar no ponto, porque na hora não podia como voltar e procurar a dança, né? Então tinha que colocar como estava ali, né? Mas assim foi um começo assim, vamos dizer, humilde, simples, sofrido, né? Nossa proposta era dançar. O firme propósito de resgatar as tradições, divulgá-las para que não se perdesse a tradição. Desafios. Uau! Falta de dinheiro. A gente não tinha recursos, né? Então, qual foi o primeiro traje? Quer dizer, traje. Em 1980, as meninas usaram uma sainha coloridinha, a gente criou isso, né? Uma blusa branca e um avental de garçonete. Uma meia branca e um sapato como cada um tinha. Os meninos usaram uma calça jeans e uma camisa branca. Esse era o primeiro traje. Os anos foram passando e não foram nos primeiros anos que o traje evoluiu. O traje evoluiu muito lento no início, muito lento. Era assim, 2 suspensórios e uma estrutura, um cone reto cortado aqui com uma fivela, meias uma para cá, uma para lá, sapatos cada um seu. Estávamos chiques. Nós vimos uma revista, quem sabe a gente faz isso aqui, e fomos fazendo assim, né? Em 1985, quando foi a primeira janta, lá estreamos um novo traje, também ainda nada típico né? Com o estilo do Hunsrück, né? Um vestido verde e vermelho, com azul, com edelweiss e Os meninos, então, uma calça verde tecido até aqui embaixo, uma meia assim com listras em cor, assim, uma coisa bem patética, desculpe a palavra, mas assim, nada a ver, mas a gente se sentava, se achava que estamos indo no caminho certo. E nós tínhamos uma vontade, além da dança, o que nós poderíamos fazer? Como nós vamos conseguir dinheiro? Como nós vamos manter as tradições? E aí surgiu a ideia de fazer esse jantar dançante que nós temos até hoje. Esse evento surgiu com a necessidade de arrecadar recursos para sempre o objetivo principal era se manter e evoluir no traje. E eu sei que foram desafios muito grandes, a gente se preocupava muito com guirlandas, nós arrumávamos ciprestes, isso era Lauri, você lembra? Dos ciprestes, né? Você tinha que trazer tudo, montar guirlanda, amarrar guirlanda numa corda guia, foi um parto. A gente reclamava, xingava, brigava, no bom sentido, mas assim, era tudo por uma causa.
86, provavelmente, nós fizemos um traje já no estilo Hunsrück, que ainda hoje tem exemplares ali guardados, né? Me lembro lá no comecinho, então, para as crianças, muitas vezes não conseguia nem ir até Nova Petrópolis. O Pinhal naquela época era muito ele próprio, não tinha muita, né? Quando a gente ia se apresentar em Nova Petrópolis, ouvíamos de ônibus, era aquela festa, né? Ah, vamos de ônibus, né? Então, era uma oportunidade de sair do nosso mundo e conhecer outras realidades. E eu sempre digo quanto que eu não aprendi com o grupo de danças. Então, para mim, era primeiro manter as tradições, mas também, por outro lado, ter a oportunidade de conhecer novos ambientes. Eu acho que se eu sou o que sou hoje, eu devo muito ao grupo de danças, porque eu aprendi muito com ele. E era uma satisfação depois ver que a integração com o público e o fato de nós estarmos lá apresentando o nosso trabalho e a nossa etnia, éramos aplaudidos, éramos considerados, éramos prestigiados, e isso era o máximo para nós. Todo ano se trabalhava para ter, quem sabe o ano que vem a gente tem mais viagens, tantas viagens por ano e tudo mais. Anos eu era o dançarino e o motorista da Kombi. E não era uma Kombi. Eu e o Renésio éramos os motoristas das Kombis. E era uma aventura andar com o Lauri. Não era tão maneta, mas era uma aventura. Então, a gente se submetia a todas essas coisas, forma simples. Eu me lembro, a gente ia de carro, às vezes 2, 3 casais, 2 pessoas, enfim. Mas, assim, onde a gente podia divulgar o grupo de danças, nós íamos. Porque a gente sentia a necessidade de divulgar que nós existíamos. E que marcou mesmo o nosso grupo foi em 1987, quando a gente saiu pela primeira vez para fora do estado e a gente participou do Festival Oriental em São Paulo. E, assim, nós, dentro de uma outra cultura totalmente diferente, japonesa, eu acredito que aquilo foi um marco, e eu me lembro muito bem disso, a partir dali que nós vamos mais, e em 1996 nós fomos para a Alemanha. Eu acho assim que aquilo foi um impulso para nós procurar, e aí, nesse intervalo nós conseguimos um novo traje, e aí então nós decidimos ir para a Alemanha. Porque isso foi algo assim, não só inédito, desafiador. Porque sabíamos mais ou menos o quanto de recurso financeiro precisávamos. E aí eu preciso fazer um pequeno enlace ao meu irmão, que na época cuidava da FEPRAE, e ele tinha muitos contatos e conhecia muito a Alemanha, principalmente na região onde nós temos a origem da descendência. E ele foi um ano antes fazer o roteiro. E sem isso, nenhuma chance de nós irmos leigos, crus e inexperientes para lá. Nesse ano da ida para a Alemanha, nós apresentamos pela primeira vez em oficial a pirâmide, que é a montagem de 4, 3 e 1. E na parte finaleira, ela foi apresentada no Hunsrück, que era a parte mais nobre. E aí nós apresentamos, porém, tinha uma agremiação futebolística que não estava naquele momento junto. Die Fußballspieler waren nicht da. E aí nós terminamos, não, agora vieram os jogadores, eles tinham um evento, vocês têm que apresentar de novo, porém, quando nós finalizamos a Cracóvia, no meio das acrobacias, tem uma parte que eu faço, que eu sempre fiz, que é de correr e abrir as pernas 3 vezes, e um outro passava por cima, depois passava por baixo, aquela encenação. Quando fiz esse movimento, rasgou a calça. De Pôncio a Pilatos. Assim, e não tinha mais o que fazer. Ela estava rasgada. O que acontece? Nós fomos convidados, quase intimados, vocês têm que apresentar essa dança de novo. E eu não tinha mais o recurso, porque a situação era constrangedora. Eu estava numa casa perto do salão.
eu sabia que nosso traje de passeio era uma calça de moletom preta. Só que eu tinha que me deslocar uns 300 metros até a casa. E aí as pessoas onde eu estava de hospedagem, não, mas vai lá, faz esse favor, não nos deixe sem essa dança. Tá, eu vou lá. E aí, agitado, desde criança sempre muito agitado, eu fui para lá com a chave. Cheguei lá na frente, eu sei que por aqui que a gente entrou. Era dia anterior que nós tínhamos chegado. E não é que a chave não funcionava. Não funcionava, e eu precisava, o pessoal estava lá esperando, e a chave não funcionava, e eu, para cima, para baixo, de cima, não pode ser, eu olhava para cima, não, mas é aqui. Mas eu vi que tinha uma porta do lado. E aí que eu vi que a chave não era dessa porta, era da outra porta, e eu estava querendo abrir a estrebaria, porque no inverno eles guardam as vacas dentro de uma estrebaria. Deu certo, busquei a calça, vesti ela de abrigo e a Cracóvia que foi apresentada de novo. Passou um filme. Mano, tu não lembra? Lembro. Imagina o Laurino desespero. E eu sempre batendo na porta da estrebaria, as vacas não respondiam. E foi toda a viagem extremamente significativa. Nós éramos muito bem recebidos, não deu assim nada que pudesse, um comportamento que não fosse legal, ter que chamar a atenção, dar pito. E também a proposta era não só ensinar dança, canto, que seja, outro teatro, mas também boas maneiras com as crianças. Quando nós saíamos, assim, como se comportar em lugares onde a gente ia se apresentar, o que se usa, o que não se usa quando você está com traje. O grupo de danças é um diferencial na comunidade. Ter então o teatro, a música e o canto faz um diferencial no grupo de danças, né? A questão de fazer o ao vivo, né? Então isso dá outro ar, outro movimento, né? Outra característica. O fato da gente também ter o alemão muito forte, né, na nossa comunidade, então também no teatro e no canto faz essa diferença, né? Então, e também não se perde, né, aquilo que os antepassados nos trouxeram. A professora Maria nos ensinava músicas em alemão antes de começar os ensaios e de repente se pensou em fazer uma coisa diferente. Tínhamos o teatro, a dança e faltava ainda a música ao vivo e de repente o canto coral. E o objetivo realmente foi apenas cantar músicas em alemão e era o que a gente dedicava. Sábados de tarde, meia hora, era para ensaio do coral. Wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn sie gleich entfernet ist. Lebet fort noch in Gedanken und der Treue nicht vergisst. Lebet fort noch in Gedanken und der Treue nicht vergisst. Wahre Freundschaft, nossa primeira música quanto coral do grupo de danças do Volkstanzgruppe Tannenwald aqui de Pinhal Alto. Em 98, tivemos esta ideia de criar o coral dentro do nosso grupo para cantarmos apenas músicas em língua alemã. E foi neste ano, na janta do nosso grupo, que nós apresentamos esta música e também Heimweh, so schön, schön war die Zeit. Participar do Volkstanzgruppe Tannenwald sempre foi algo muito especial e já representava muito para mim. Mas ser coroada em 1994, primeira princesa, e em 1997, rainha do folclore alemão de Nova Petrópolis, foram momentos inesquecíveis. E ao mesmo tempo, algo muito importante: representar a minha comunidade, a tradição dos meus antepassados e também, lógico, o meu grupo de danças. Ser a primeira representante do Volkstanzgruppe Tannenwald a ser coroada rainha do folclore alemão de Nova Petrópolis me enche até hoje de muito orgulho. E em 98, me tornei a rainha do folclore alemão de Nova Petrópolis.
Carreguei este título com muito orgulho, porque representei o nosso Pinhal Alto, principalmente, e o nosso grupo de danças com a cultura alemã. Então, a gente fazia muito pela nossa cultura e continua fazendo. E eu carreguei este título com muito carinho dentro do meu coração. O dia que me escolheram para ser a representante, eu nem estava no ensaio. Eu estava trabalhando, eu ganhei a notícia de que eu havia sido escolhida e com muita alegria eu aceitei. Então o grupo vinha com uma sucessão, 2 pessoas sendo rainhas. Então foi a Elizabeth, foi a Cândida, e daí eu tive esse desafio então de fazer o meu melhor para também talvez conseguir, e deu certo, conseguimos. Naquela época e hoje ainda eu me sinto muito orgulhosa de poder tido essa oportunidade, de ter vivenciado a experiência. É uma forma de levar a minha comunidade e o grupo para deixar algum legado para o futuro. Então, ano passado, em 2024, depois de 24 anos que o Volkstanzgruppe Tannenwald esteve fora da associação, então eu representei o Tannenwald como candidata e fui coroada como primeira princesa do folclore alemão. Então, para mim foi algo muito significativo, muito emocionante pelo fato também de dar continuidade ao que os meus pais me trouxeram desde pequena, né? A gente teve aí soberanas, a Andréia, a Lisa, a Cândida, que nos inspiram agora, né? E ano passado, então, a Marluce esteve como soberana e hoje, para mim, é uma honra poder representar o grupo, estar dentro da corte do festival, ter o nome escrito na história, como o Volkstanzgruppe Tannenwald. Para mim, isso é muito orgulho. Então, que vai muito além da beleza, né? É o conhecimento, é o carisma, é tudo aquilo que a gente foi construindo ao longo dos anos, essa nossa história na cultura, é isso que tu precisa apresentar no momento. Eu não sei se eu criei líderes, mas eles se fizeram líderes, né? Talvez por inspiração, né? Mas sentiram a necessidade e a vontade de querer participar, de colaborar para que a coisa continuasse, né? Como eu já meio que praticamente cresci dentro do grupo, né? Então a gente já conhece bastante da parte do grupo, assim, como funciona e tudo, mas assim, certamente foi um desafio muito grande, né? Porque acho que foram 45 anos realmente que minha mãe então foi presidente todos os anos, né? Então agora nos últimos, acho que foi 5 anos mais ou menos, então, que eu sou o presidente, né? Então, assim, é algo assim difícil de explicar, assim, mas tu tenta fazer ao máximo para que tudo dê certo, né? Porque olha quantos anos assim que tudo realmente deu certo, né? Então, um desafio grande tu tentar realmente continuar fazendo dar certo, né? Participar do grupo de danças, isso vai muito além da apresentação no palco, estar com traje. Era assim, muito ensaio, muita dedicação. E os ensaios são uma parte fundamental assim, na questão da convivência, do respeito com o outro, da diversidade. É um momento de inclusão, porque todos são bem-vindos no grupo de danças, mesmo aqueles que nunca tiveram experiência da dança, né? Eles são bem-vindos e eles são inclusos, a gente faz a recepção das pessoas que vêm, que têm o interesse de conhecer a dança, a cultura alemã, enfim. E o que não mudou, eu acredito que o nosso espírito de Volkstanzgruppe Tannenwald, então é algo que quem faz parte, quem está lá, sabe o quanto é especial. Levar esse legado adiante para as futuras gerações, isso é o que mais nos motiva hoje ainda de seguir adiante, né? Por mais desafiador que às vezes é, pelos compromissos que a gente tem também de vida pessoal, né? De vida profissional, mas a gente continuar esse legado. Pequenos dançarinos, então, são a nossa base e como para mim também foi assim, desde lá do início, desde pequena, acho que tu consegue ter esse espírito da cultura, o espírito da dança. Então, para mim é fundamental o trabalho que é feito com as categorias menores
Então, a Prof. Maria, que sempre conduziu isso incrivelmente bem, né? E agora faz uns 2, 3 anos que ela passou a ter mais apoio também, então, inclusive de dançarinos que estão no grupo adulto, que a gente possa continuar esse legado que a Maria criou, né? Que os nossos pais, por muitos anos, levaram adiante. Então, hoje, amigos que já não estão mais no grupo, mas têm muito orgulho da história. Eu acho que primeiro agradecer por tudo que o grupo já fez na minha vida e em tudo que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje também, muito da minha formação vem através do grupo, do convívio que eu tive com as pessoas e que a gente possa seguir firme nessa linda caminhada, né, em ser esse sentimento de pertencer a algo tão bonito, a uma família, né, a um grupo de amigos. Que venham mais 5, que venham mais 10, que venham mais 100 anos, que o grupo de danças realmente continue sendo forte. Tenho muito orgulho de dizer que dancei neste grupo maravilhoso por muitos anos e eu espero que nunca acabe. Eu espero que eles continuem, os integrantes continuem conduzindo o grupo da forma humilde e simples, como sempre foram, até hoje. Espero também que preservem a legitimidade das danças. Elas são como são. Toda dança é bonita. Ela é preciso ser trabalhada, dançada, encenada de acordo. Então a dança se torna bonita. Em primeiro lugar, eu agradeceria realmente essas novas profs que estão agora conduzindo as categorias de base. Adeline, temos a Stephanie, a Andrea, a Júlia, a Daniela, o Klaus, a Sabrine, do adulto, o Matias, como presidente, que estão conduzindo maravilhosamente esses trabalhos. Agradecer também a toda a comunidade pelo apoio sempre com o correr do tempo. Agradecer às costureiras a dedicação. Agradecer também o Cláudio Weber pelos patrocínios que conseguiu arrumar, pela possibilidade de termos ido à Alemanha em 1996, ter conseguido esse passaporte para nós, né? Eu me sinto hoje 1000 vezes feliz por ter tido essa oportunidade de participar desse pequeno grupo da escola comigo. Plantamos uma semente da cultura, da tradição. E essa sementinha germinou, ela cresceu, ela foi regada, ela foi adubada e foi. E hoje esta semente virou uma grande árvore com braços enormes para acolher e abraçar a todos que já estiveram e continuam vindo a participar desse movimento do Volkstanzgruppe Tannenwald.